Salmo 139, que é o versículo que está aqui na tela, para nós falarmos sobre a semeadura. Vem umas coisas assim bem tremendas na minha mente. Igual eu falei para os abençoados, eu não sou de leitura da Bíblia. A Bíblia fala comigo, eu não leio a Bíblia, ela fala comigo. E por isso eu entendo claramente, porque eu vejo a voz de Deus chegando aos meus ouvidos. Quando eu abro a Bíblia, ela começa a falar. E eu, opa, tem coisa rica aqui. E fica à procura, muitas vezes, eu pensei, semeadura, o que eu vou falar sobre semeadura? Logo vem um versículo na mente, aí eu vou lá, às vezes eu preciso de uma chave bíblica, porque a Bíblia é extensa, né? Não dá para você gravar tudo. Então eu procuro, acho, é essa aqui mesmo. E aí começa Deus a falar ao meu coração sobre isso. E Salmo 139, do 16 e 17. Olha que o rei Davi, homem segundo o coração de Deus, experimentou. Olha, experiência que é importante, abençoado. Você tem que ter experiência, senão fica aquela pessoa choca, desanimada, cansada. E Davi diz o seguinte: os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Aí vem a experiência, o que gerou ele, o que fez ele falar. Que preciosas para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Como é grande a soma deles. Uma pessoa que tem experiência com Deus, tem expressões bonitas, tem expressões ricas, aonde você deixa as pessoas fascinadas com a expressão que sai do seu interior. Então Davi teve essa expressão gloriosa que saiu da boca dele, porque ele teve uma experiência. E Davi estava vivendo no tempo da lei. Davi era o quê? Pecador. Davi era um pecador, porque ele vivia debaixo da lei. Todos que estão debaixo da lei, estão debaixo do quê? De pecado. Eles são pecadores, eles produzem pecado. E Davi era um deles. Mas ele tinha uma promessa, né, sobre ele que o mantia fiel, mesmo como pecador. Que tinha os 613 mandamentos, e de vez em quando ele tropeçava em alguma delas. Desses mandamentos, porque o mandamento da lei é pesado. Por isso que Jesus veio. Tamanha foi a experiência que ele teve, que ele diz, os teus olhos me viram. Olha, importante, não é saber que Deus vê todo mundo na terra. Escuta bem, o importante é você descobrir que os olhos de Deus estão te vendo. Esse que é o importante. E as pessoas ainda que não tiveram essa experiência de Deus com os teus olhos te vendo, elas caminham capengando, elas não são firmes. Davi diz, os teus olhos me viram. Então Davi teve uma experiência de um relacionamento profundo com Deus, abençoados. Ele sabia que aonde ele estava, os olhos de Deus estavam sobre ele. Então ele nunca se sentia sozinho. Olha que tremendo. E isso vivendo a lei. Não era a graça. E a graça é de melhores e superiores promessas. Você está debaixo da lei ou debaixo da graça? E então sobre você estão melhores e superiores promessas sobre você. E agora você tem que ter uma experiência como essa que teve Davi.
Nós temos que chegar a essa experiência, a essa revelação. Você passa a dedicar sua vida 100% ao Senhor, abençoado. Você não esquece, você é fiel, você é comprometido, você não se envergonha deste ministério. Você não envergonha do seu pastor, você não envergonha da palavra, você não envergonha dos anjos, você fala livremente, de boca aberta. É legal, é assim, meu irmão. Tem pessoas que, não vou falar não, porque eu estou com vergonha. Então você não viu ainda os olhos de Deus sobre ti. Porque a hora que você vê, a transformação é 100% na sua mente. E que coisa melhor do que ver os olhos de Deus sobre ti? Quem tem os olhos de Deus sobre ele, os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que temem o Senhor e os livra. Quem está na terra, que tem os olhos sobre ele, não teme nada, abençoado. Não teme nada. Ele é educado, ele é temente ao Senhor e sabe aonde está o mal. Mas ele não teme. Porque tem pessoas que temem. Não vou não, porque agora à noite tem muito mal por aí. Não é só de noite não, meu irmão. No mundo hoje você tem mal 1h da manhã, 5h da manhã, 8h da manhã, 6h da manhã, 10h da manhã. Seu mal está ali, na mesma intenção da noite. Nós temos um medo que foi colocado em nós, que à noite as coisas são tenebrosas. Não é assim? Tem muita assombração, tem vampiro. Nós somos carregados pela religião que nos amedrontou. Mas os teus olhos me viram. E os meus dias foram todos escritos no teu livro, e determinado. Hoje vai ser um dia assim, assim para você. Você vai receber aquele dia daquele jeito. No outro dia, determinado, já tem determinado o que vai fazer para você. Você tem que estar debaixo da graça para receber isso. Porque se a pessoa não está debaixo da graça e não vê os olhos sobre ele, anda uma vida o quê? Desordenado. Aí a vida vira um bagaço. No versículo 7, como nós falamos, viu a glória de Deus, o Filho revelado, viu a glória de Deus. Depois que ele descobriu isso, cada um deles, escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda, quer dizer, antes de você começar a pisar na terra, já estava determinado o que aconteceria comigo e contigo. Só que quando nós estamos ausentes desse conhecimento, e não vimos os olhos de Deus sobre nós, nós entramos em grande desequilíbrio da alma, que é chamado carne, que a tendência da carne é o quê? Inimizade contra Deus, não deixa você ver os olhos de Deus sobre você. Quando você ordena debaixo dessa graça, cria dentro de você um poder, que é aonde? No meu e no teu espírito. Aí nós andamos com a mente ordenada, tranquilo, reinando, sabendo que os 7 olhos de Deus estão sobre nós, que são o quê? Os anjos nos livrando de todos os males. Todos, você recebe isso? Ah, papai, receba isso com glória, abençoado. E veja bem, aí você, na hora de semear, você semeia. Sem medo. Porque as pessoas deixam de semear, você sabe por quê? Porque tem medo de faltar. E quando tem medo de faltar, porque estão sem os olhos de Deus sobre ele. Porque o que é o olho de Deus? Está seguro. Faça o que eu mando e você verá a minha glória. Aquele que crê, verás o quê? A glória. Essa é a ordem. Os teus olhos me viram. Aonde? Em substância ainda
informe, quer dizer, ele não tinha nem sido projetado no ventre da sua mãe, e Davi teve essa experiência de tamanho, foi a glória de Deus sobre ele, que ele teve essa experiência, ele falou, peraí, antes de eu nascer, Deus já estava com os olhos sobre mim, e que eu seria rei, e ele era o quê? Um pastorzinho, ferradinho, dos irmãos dele, ele era o mais ferrado que tinha, era escondido porque havia nele algo que não era sucesso para a família. Então jogaram ele para o canto lá, Deus, não, eu estou separando para ser rei, e serás rei, porque aquele que é escolhido, ele é, e ninguém substitui ele. No reino de Deus não existe substituto, existe um que Deus escolhe, e determina vida ou morte, é Deus. Ele vai viver mais 100 anos, 200 anos, e ele vai viver, para cumprir aquilo que Deus determinou para ele. Então, quando você semeia totalmente com esse entendimento, não há pressão. Hello? Não há pressão e nem sonegação. Por que as pessoas sonegam? Porque elas têm o quê? Medo. O que é sonegar? É o que você tem que pagar, ou o que você tem que fazer e não faça. Não, você para cá. Não é assim? Nós somos assim? O homem é corrupto. E quando você está na alma, meu amigo, você é corrupto, eu sou corrupto, não é só você não, eu também sou. Por isso que Paulo diz, andai no... E aquele que semeia pouco, pouco se fará. E o que semeia com fartura, com abundância há de ceifar. Então você viu os olhos de Deus sobre você, meu irmão. Então você agora seja fiel a esse olho. Se você viu. Se você viu, seja fiel. Porque você vai ver, se você for fiel, nessa revelação, você verá o que? Multiplicação. Não há sonegação. Não há sonegação. No reino de Deus não pode haver. Não pode haver sonegação. No reino de Deus você tem que ser fiel. Porque os olhos dele estão sobre ti. Não é o que Davi diz? Os teus olhos me viram. E quem tem os olhos de Deus sobre ele, ele tem só que glorificar. Porque aí as coisas vão andar certamente de acordo com o que ele manda. Você não vai temer mal nenhum. Não temerás mal nenhum. Porque ele está o quê? Comigo. E se o Senhor é por mim, não temas, abençoado. Faça o que você tem que fazer. Deus ama quem dá com alegria. Aqui na terra, Deus ama quem dá com alegria. E para ter alegria não pode ter medo. Se você tiver medo, você não tem alegria. O elemento contrário à alegria se chama medo. Quem está com medo é alegre? É assustado. Já viu aqueles gatos assustados? E muitas pessoas se tornam assustadas, rapaz. Calma aí, cidadão. Os olhos de Deus estão sobre ti. Eu creio. Quem tem os olhos sobre ti anda ereto, tranquilo. Mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Assim é? Vamos ficar de pé e vamos assim. Semear na terra boa. A única terra boa é essa aqui, não existe outra. Porque essa submete aos véus. E o tempo da graça, fundamento, edificação e sobre edificação. Diga, eu recebo a alegria no meu coração a semear. Porque os olhos do Senhor estão sobre mim. Eu vi os olhos de Deus sobre a minha vida. Então não temerei mal nenhum. E ao semear, creio que anjos estarão trabalhando a favor da multiplicação dessa semente à minha vida, no meu trabalho, na minha família, no esposo, na esposa, em todos os lugares, amizade, tudo virá em abundância sobre mim. E assim eu já glorifico ao Senhor por essa semeadura que eu faço. Abba, Pai, assim venhamos e semeamos.